Então pode ser qualquer tipo de caneta, eu sugiro principalmente que ela tenha um clipe, por quê? É muito mais fácil a hora que eu precisar utilizar um objeto para me defender se eu sei exatamente onde ele está. Então se eu tiver com a caneta aqui no bolso, por exemplo, né, eu consigo prender ela com o clipe e saber exatamente onde ela está. Do contrário, se ela não tiver algo para eu prender, ela pode ficar lá no fundo do bolso e aí a hora que eu precisar eu vou ter que ficar procurando aqui e dificilmente eu vou conseguir a tempo pegar essa caneta. E eu defendo que a ideia de que se eu preciso me defender e eu fui pego de surpresa, não vale a pena eu tentar pegar alguma coisa no bolso ou na bolsa ou na mochila, não vai dar tempo para fazer isso. E o cara, se ele me pegou de surpresa, ele já está ali em cima de mim querendo me agredir, em contato comigo, eu preciso resolver aquele problema de mãos vazias. Agora, se eu vi uma ameaça lá na frente, de repente o cara está no caminho que eu vou passar, eu não tenho como pegar outro caminho, ou eu estou numa sala fechada e o cara está aqui na minha frente, eu vou ter que passar por ele, eu vou precisar enfrentar aquele adversário para poder sobreviver. E são nesses casos que eu percebi a ameaça à distância que eu vou pegar aquilo na mão para me defender. Não tem problema nenhum eu estar andando com uma caneta na mão, por exemplo, para não precisar ficar dependendo de tentar fazer o saque na hora que a ameaça já está acontecendo. Então eu percebi aquele problema lá na frente, o que eu posso fazer para conseguir pegar a caneta na mão, se eu não tiver com ela na mão ainda, é eu dar um tapa aqui em cima para eu saber exatamente onde ela está e aí eu vou colocar o dedão atrás e puxar. Por que eu vou dar esse tapa aqui? Porque na hora que o meu coração disparar e a adrenalina estiver acontecendo, eu não vou conseguir fazer um movimento muito específico, muito delicado, então eu não vou conseguir daqui ir lá com 2 dedos pegar a caneta no meu bolso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um tapa para saber onde ela está para poder pegar ela na mão. Peguei ela na mão, eu vou colocar o dedão atrás da caneta, certo? Para conseguir evitar que ela escorregue para trás. Então eu vou utilizar ela com essa parte de baixo aqui, e aí a hora que eu for acertar o adversário, que eu preciso utilizar isso para minha sobrevivência, ela vai escorregar se eu não tiver com o dedão aqui atrás. Então eu deixo o dedão aqui para evitar que ela escorregue para trás. A pele do rosto é muito fina e é fácil de machucar. Então com um papelão a gente consegue representar praticamente o mesmo estrago que faria no rosto. Até é comum, e é algo que eu comento sempre, que se a gente observar em lutas profissionais, né, o pessoal tá brigando, tá fazendo luta de boxe, por exemplo, com a luva grande na mão, a hora que ele acerta o adversário, corta aqui em cima, né, do supercílio. Por que isso acontece? Porque a pele é tão fina que com a pressão do golpe ela acaba rompendo. Então é justamente por isso que acaba acontecendo esse corte. Mesmo com aquela luva, né, sendo redonda, enfim, não tendo nada que vá necessariamente abrir um corte aqui, com a pressão do impacto acaba rompendo porque a pele do rosto é muito fina. Os movimentos que eu vou fazer numa situação de agressão, né, de vida real, eles precisam ser simples, porque a hora que o adversário estiver na minha frente, o coração disparar, a adrenalina estiver acontecendo, eu não vou conseguir fazer nada muito complexo. Então, quanto mais simples, melhor. O movimento que eu vou fazer é o que a gente chama de hammer fist, é uma marretada, né? Eu vou segurar ela aqui na minha mão, tô com a ponta saindo aqui para baixo, e aí eu vou acertar o adversário de cima para baixo, como se eu fosse fazer um círculo. Eu vou acertar e eu posso fazer isso várias vezes. Então ele está aqui na minha frente, eu preciso me defender, eu vou procurar manter distância, sempre a nossa zona de segurança. Eu vou sempre procurar reagir logo depois de fazer uma pergunta para o adversário. Por quê? Na hora que ele está precisando responder uma pergunta que eu fiz, como por exemplo, pô, calma aí, tu quer meu celular? E a hora que ele precisar responder, ele vai ter um meio segundo ali que ele vai raciocinar e me dar uma resposta. Ele vai falar, quero o teu celular, eu quero tua carteira, ou enfim. Então, se eu faço ele responder, eu crio uma brecha um pouquinho melhor para eu poder reagir, se eu perceber que foi necessário. Então, eu percebi que eu preciso reagir, essa brecha vai ser mais eficiente para eu utilizar do que se eu estiver quieto aqui, parado, e daí eu resolver fazer alguma coisa. Porque talvez ele vai perceber que a situação vai ficar estranha. Mantendo distância, eu vou falar, pô, calma aí, tu quer meu celular, tu quer minha carteira? E aí eu vou avançar e acertar o adversário. Eu vou acertar uma vez, 2, 3, quantas forem necessárias, até eu perceber que eu consigo, que o adversário caiu, ou que eu consegui empurrar, ou que eu consegui lesionar o suficiente para fugir. Então o cara está aqui, eu vou manter distância, eu posso inclusive manter distância aqui, ó, com a caneta na mão. Aparentemente não vai representar risco nenhum para o cara, então é só uma caneta que ele está vendo aqui. E aí a hora que eu precisar, pô, tu quer dinheiro? É isso que tu quer meu carro? Tu quer a chave do carro? Tá? Eu vou avançar e fazer o hammer fist. Então, ó, novamente eu tô aqui, pô, o que tu quer? Tu quer meu carro? Tu quer dinheiro? Tá? E sempre que eu for reagir, eu vou procurar avançar. Então isso é muito importante. Se eu dou brecha para ele, se eu acerto ele e eu volto para trás, e talvez o meu golpe ele não saiu eficiente, ou ele acertou em algum lugar, pegou de raspão, eu vou deixar o cara mais nervoso e ele vai se recompor e voltar para cima de mim. Então eu preciso fechar a distância com o adversário. Isso aqui não é competição, não é esporte, não é minha vez dele, é minha vez e acabou. Tá? Então sou eu aqui, novamente,
e aí resolvi o problema, porque ele caiu ou porque ele sentiu dor lá e eu percebi uma oportunidade para fugir. Eu posso também utilizar as duas mãos, sempre que eu conseguir fazer isso é uma vantagem. Então eu posso daqui, ó, distrair o adversário, tá? Então eu acertei ele lá no rosto, com a palma da mão, eu estou incomodando ele e logo depois fazer o golpe. Então eu estou aqui, pô, calma aí, o que tu quer? Né? E o quanto que é fácil a gente lesionar a pele do rosto. Isso não necessariamente pode já terminar a luta por ali, mas como eu falei, pode ser a oportunidade para eu conseguir continuar fazendo algum outro golpe ou derrubar o cara e conseguir fugir. Então, causar uma lesão suficiente para fazer ele desistir de me atacar. Quer aprender a se defender de qualquer tipo de agressor de forma rápida, sem movimentação mirabolante e com técnicas 100% voltadas para uma situação real? Então clica no botão que está aqui embaixo que eu dei uma aula explicando exatamente como é que você pode fazer isso.